Olá, esse é o programa Pátria Tricolor, ao vivo do estúdio da Acesso Digital. Lembrando sempre os nossos apoiadores que estão na tela, Restaurante Tuts, site dos Sócios Livres e estamos também agora participando da nossa terceira temporada do Pátria Tricolor. Desde a semana passada nós reabrimos os trabalhos aqui no Pátria e começamos fortemente a discutir as coisas do Grêmio, desse programa que é feito de gremistas para gremistas. No dia de hoje, temos dois ilustres convidados, o Irani Santana Júnior, do Movimento Grêmio Sempre, e também assessor de finanças do presidente Fábio Koff, que nos dá a honra aí da sua participação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Irani. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, torcedores do Grêmio. É um prazer retornar aqui ao Pátria Tricolor, mas agradeço essa oportunidade da gente poder bater um papo descontraído aí sobre os assuntos do Grêmio. E o Daniel, que é o representante, coordenador financeiro do Movimento Sócios Livres, também já participou conosco de outros programas. Boa tarde, Daniel, e obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Irani. Boa tarde, amigos que nos assistem. É um prazer imenso estar aqui novamente. Bom, meus amigos, eu acho que essa semana é uma semana bastante importante para o Grêmio. A gente viu que trouxe algumas alegrias para o nosso torcedor. Começou no início da semana com uma ótima atuação que nós tivemos lá no Olímpico, né? Que independente da questão do adversário, dentro do campeonato que jogamos, era o adversário de melhor imposição, não tinha perdido para ninguém, sequer tinha tomado um gol. E a gente viu, além de tudo, um bom futebol do Grêmio, né? E terminou ontem ali com o anúncio, embora se prolongue ao longo do dia de hoje, de 2 reforços, e hoje especula-se fortemente o fechamento com o André Santos e quem sabe ali a questão do Barcos. Então uma semana que começa bem, né, Irani? Certamente. Acho que essa gestão tem uma característica, tem um ponto muito forte, está na experiência do nosso presidente, na atuação do futebol, na preparação de uma equipe com capacidade de competir para ganhar. Eu acho que o Dr. Fábio é um vencedor e não por acaso, porque ele trabalha muito, ele tem se esforçado para construir dentro das nossas limitações da realidade do futebol, das limitações da disponibilidade financeira do clube, há uma equipe capaz de atender à expectativa do nosso torcedor, porque na verdade o torcedor é a alma do clube, e se ele colaborar, não existe limitação para o Grêmio. E o Dr. Fábio, que sempre soube catalisar isso de maneira muito forte, sabe disso. Então ele está procurando fazer o máximo para construir uma equipe capaz de ganhar, e conta muito com a torcida para que nos dê suporte para fazer isso. Daniel, o Wellington esse não era assim tão conhecido do nosso grande público, mas eu cheguei a postar até no Facebook, acho que do programa também, um vídeo maior, não aqueles vídeos de 2, 3 minutos, um vídeo de 10 minutos, onde uma das coisas que me chamou a atenção é que ele faz gol com a esquerda, faz gol com a direita, faz gol de oportunista, faz gol de fora da área, faz gol de cabeça. Embora não seja muito alto. Pelo que a gente viu na entrevista, ele não parece pelo menos alto. E ontem também ele revelava que já nos últimos 6 meses já era um jogador posicionado na área, embora ele goste bastante de jogar pelos lados. É uma grande contratação, né? Olha, primeiramente saudar aí o grande trabalho que está fazendo o Rui Costa e o presidente Koff, um trabalho que tem sido feito aí na maciota, no silêncio, inclusive deixando a imprensa aí empolvorosa. Mas, sem dúvida, é uma grande contratação. Eu tive a oportunidade de ver alguns vídeos dele também. Eu não recordava dele na época do Goiás. E, sem dúvida, é um belo atacante. Ele gosta de jogar pelos lados, mas joga posicionado também. Me chamou a atenção justamente isso, que finaliza com a direita, com a esquerda, fez gols de cabeça, tem ótima movimentação. Então, eu acho que vem agregar, estamos aí montando e agregando peças para o time para, sem dúvida, voltarmos a sermos campeões de novo. E vale ressaltar também o que o Irani falou da questão da torcida. Eu acho que o momento de apoio da torcida agora é fundamental, né? O clube está fazendo investimentos pesados aí, tem obrigações pesadas também pela frente. Então, cabe ao torcedor a apoiar, se associar quem ainda não é sócio, adquirir produtos do clube, né? Porque esse ano será diferente, a história mudou. Bom, e você que queira participar do programa, e a gente já está aqui cheio de perguntas, já sabe, o nosso modelo de interatividade ele é full time.
Você, através do Twitter, poderá mandar sua pergunta para os nossos entrevistados, até mesmo sua opinião, seu palpite aí dentro das questões do futebol. Ou no próprio site onde está nos assistindo, também está um campo abaixo para mandar suas perguntas, como fez o Frederico Schmidt. O que vocês acharam das contratações do Grêmio anunciadas ontem? O time começa a ganhar força. O Marcelo Xavier, gostei dos novos reforços. Se contratarmos mais um lateral esquerdo, melhora bastante. Outra coisa que ele pergunta para vocês, o Bertoglu não poderá ser esse meia de ligação que chega à frente numa alternativa para Elano e Zé Roberto, como ele entrou, né, nesse último jogo? Bom, eu passo a bola para vocês. Bom, eu acredito que sim, ele pode ser uma alternativa. Essa questão do lateral, tenho convicção que nós vamos conseguir. Existe um esforço muito grande no sentido de que se buscar reforço, mas também, por outro lado, também quem já está em casa, e eu tenho a expectativa de que o nosso plantel hoje já responda adequadamente. Mas o Libertadores é um campeonato duro, longo, tá? E quanto mais reforços e quanto mais pessoas de experiência estiverem disponíveis, melhor. E o presidente Fábio e o Rui são pessoas extremamente qualificadas, o Dr. Fábio com a experiência que ele tem, sabe quem faz diferença num campeonato desse formato e está se equipando, tá, para enfrentar essa competição para ganhar. Isso é importante. Os reforços estão vindo, tá, de maneira adequada e eu tenho certeza, tá, que se criando uma grande sinergia, tá, com a torcida, o Grêmio vai vir para competir, não só para competir, mas para ganhar também. E o Paulo César Moraes, dentro dessa mesma linha, Daniel, para te poder pegar o gancho, acho que o Grêmio foi o time que mais contratou nesse ano. Eu não tenho nenhuma dúvida, depois dos anúncios de hoje. Estamos melhorando aos poucos, falta um lateral e um meia. Parabéns ao presidente Koff. Claro que essas perguntas todas foram antes até mesmo dessa especulação do André Santos. Mas eu gostaria que tu falasse um pouco do André Santos, que há tanto tempo que a gente não tem um lateral. Esse rapaz acho que até vai dar certo no Grêmio, mas eu digo assim, afirmado, tu estavas falando fora do ar desde o tempo do Roger, né? Eu estou saudando essa contratação aí, sem dúvida, torcendo para que tudo dê certo, consiga inscrever o André Santos, porque é um belo lateral. Eu acho que pós-Roger não temos um lateral nesse nível, né? E sem dúvida, o Grêmio é um time que está contratando bastante e são contratações pontuais, não tem sido feitas apostas, né? Então tem vindo pessoas para agregar grupo, para brigar por titularidade. Então eu acho que o clube vem esse ano finalmente buscando conquistar títulos. Seremos protagonistas em todos os torneios e campeonatos que estamos disputando. Não, e eu não sei se vocês perceberam que, dadas as contratações, a gente já começa imaginando, né, na cabeça do Luxemburgo, com o talento que ele tem, as variações táticas até mesmo durante o jogo. A gente pensa assim, não é só os titulares. Quando ele traz um Adriano, e eu não sei se vocês acompanharam uma entrevista onde o treinador do Santos, que entende tudo de futebol, que é o Muricy, quanto lamentou a ausência dele na final contra o Barcelona. Certamente. Né? Porque é um jogador que guarda a posição, é que ele cobre os dois lados e libera os laterais. Sim. Se nós pegarmos um André Santos, um Pará, que possam ter uma maior profundidade de apoio e é uma alternativa de jogo, daqui a pouco saca um Fernando, bota um Adriano que cobre as duas laterais. Daqui a pouco também, ontem mesmo, o Luxemburgo falou, olha, com esse rapaz que chegou o Wellington, daqui a pouco num jogo, em meio a um jogo, podemos ter 3 atacantes. Então são coisas que o Grêmio tinha um bom time, a gente via que tinha um bom time, um time qualificado, mas primeiro, qualquer coisinha de lesão já era uma dificuldade de reposição. E não tinha alternativas, e agora parece que tem alternativas, até numa situação de jogo, né, Irani? Não, certamente. Eu estou falando de maneira assim mais genérica, até porque participando da direção, eu não quero especular e nem entrar em terrenos que as pessoas que estão tratando diretamente do assunto têm muito mais qualificação e mais responsabilidade do que eu para responder. Mas eu confio muito, tá, na experiência do Dr. Fábio, na qualificação do nosso treinador. Eu acho que tudo começou com o esforço de permanência do Luxemburgo. Ele é um treinador que faz a diferença, que entende tudo de futebol. A experiência do Dr. Fábio, que conhece a ambiência, as circunstâncias, as necessidades de Libertadores, não é por acaso que ele foi campeão 2 vezes. Se alguém é campeão uma vez, pode ser o acaso, mas você ser campeão 2 vezes em circunstâncias diferentes, momentos diferentes e anos depois,
é porque você aprendeu o caminho. Tá? Então a gente confia muito na experiência do nosso presidente e no conserto que ele faz para que as peças se ajustem. Tá? Não é por acaso que está acontecendo essa possibilidade, tá, de orquestração, de mobilidade, de ter variações, tá, dos nossos esquemas táticos e de colocar isso à disposição do treinador. Certamente que isso faz parte da inteligência, tá, de quem está dirigindo o futebol. E, Daniel, o que tu acha dessas possibilidades aí de variações? E não sei se digamos que vem o André Santos, tu arrisca a escalar o Grêmio, como é que tu botaria ele do meio para frente, principalmente? Olha, eu escalaria o Grêmio com Marcelo Groy, Pará, Cris, Werley e André Santos, Adriano, Souza, Zé Roberto, Elano, Vargas e Wellington. Belo time, hein? Vargas e Wellington, olha. Vargas e Wellington, eu prefiro dois de velocidade. A gente não comentou a contratação do Vargas, que para mim também foi extremamente importante. É um jogador altamente qualificado, a gente nota, tá, que ele é um jogador diferenciado. Parece que fez uma participação importante aí pela seleção do Chile, fazendo gols. E tenho certeza que esse também vai agregar muito ao time do Grêmio. Eu não tenho dúvida, já deu para perceber, já acompanhava o Vargas em outros momentos, né? E torci muito pela contratação dele e acho que vai agregar, vai nos dar muitas alegrias. E optaria por colocar esses dois atacantes de velocidade, justamente que como eles conseguem jogar, eles têm finalização com tanto de direita quanto de esquerda, eles podem ficar invertendo e isso confunde muito quem está lá na marcação. Né? E no momento, daqui a pouco, se for apropriado, ou o Grêmio tiver num revés durante o jogo, ou daqui a pouco jogando em casa, precisando fazer score, optar por 3 atacantes, sim, jogando com esses 2 e aí agregando mais um, que poderia ser o Kleber, talvez, estando em condições, ou daqui a pouco especulando mesmo, já que não faço parte da direção, eu posso especular, o Barcos. Aí sim, nós teremos um time que eu não colocaria entre os 3, eu colocaria entre os dois times capacitados a disputar e ganhar a Libertadores da América, bem como entrando muito forte para o brasileiro. E a gente vê que os grandes times do Grêmio vencedor e os grandes times vencedores dos últimos tempos, eles sempre tiveram peça de reposição e não é só a questão da peça de reposição, é o que nós estávamos falando aqui, alternativas. Sim, porque hoje em dia todo mundo conhece todo mundo. Certamente. E a gente viu quanto o Grêmio sofreu, mais uma vez até na LDU, ano passado. E nesse jogo da LDU, quando o time adversário vem retrancado. Quantas vezes nós sofremos com isso? Agora eles já vão pensar 2, 3 vezes. Se vierem retrancado e o Grêmio bota 3 atacantes do nível de qualidade que tu sondou. Certamente. Vamos falar os que estão em casa, não estamos nem falando de Barcos. Sim. Se nós entrarmos com Kleber, o Wellington e Vargas, olha, é complicado jogar recuado. É difícil uma retranca resistir, né? É complicado porque são jogadores de movimentação e ao mesmo tempo de artilharia. Eu não sei se vocês chegaram a comentar, o Vargas, por onde passou, sempre foi jogador de finalizar, fazer gols. Fez agora, inclusive, no gol do Chile, como disse o Irani. Esse rapaz, ele fez uma média superior a meio gol por jogo. A cada 2 jogos ele fazia um gol. E não era o principal atacante, muitas vezes jogando de segundo atacante, nos últimos 6 meses sim, mais posicionado. Então nós estamos falando de jogadores que fazem gols, que era uma também carência e deficiência do nosso grupo. Não, e mais um detalhe também importante, eles são finalizadores, né? A gente pega o time do Grêmio aí, pelo menos no último semestre, a gente finalizava muito pouco a gol. Os meias com dificuldade de entrar na área. Então as coisas estão mudando, a gente está agregando essas peças que são excelentes finalizadores e agora no jogo contra o São José, deu para observar, o Zé Roberto fez 2 gols e 2 gols de dentro da área, quer dizer, tanto que o primeiro gol foi belíssimo, ele entrou, invadiu, chutou. Outra coisa que me chamou muita atenção nesse jogo do São José, o Pará indo na linha de fundo. Certamente. Que maravilha que foi. Né? Que maravilha que foi, Pará foi na linha de fundo, ele fez pelo menos 2 assistências a gol. Né? Então, bonitas, né? A produção me fala pelo ponto que o pessoal do Twitter é rápido. Né? Está dizendo que Koff estaria na Bandeirantes, inclusive em entrevista, anunciando o Barcos. O programa só vai confirmar isso à medida que a gente tem essas imagens, se alguém da produção puder entrar no site oficial lá da Band ou do próprio Grêmio,
Por enquanto é uma especulação, mas é uma ótima especulação, sem dúvida, é uma ótima especulação. O André Santos também. E agora é a corrida, né, Irani? Tu que está mais lá no dia a dia. Ontem eu fiquei sabendo, nós tivemos lá uma reunião também no Grêmio, fomos convidados, que o pessoal da CBF faz um feriadão que começa hoje, não sei se 18, 19 horas, e só vai reabrir a sede na quinta, e as inscrições são até terça, é isso mesmo? Certamente. O pessoal do futebol está fazendo plantão, está fazendo ações de emergência para conseguir inscrever esses jogadores. Ontem, o Mauro Rosito, que era o diretor, que é o gerente financeiro do Grêmio, está fazendo pagamentos lá para, depois das 7 horas, para conseguir que o Grêmio viabilize essas inscrições. Então, há essa preocupação. Vamos fazer tudo que é possível, porque a nossa prioridade é sim o futebol, nossa prioridade é essa Libertadores e nós vamos vencer esses obstáculos, inclusive esses dos feriados longos dos cariocas, que a gente entende porque todo mundo gosta de carnaval. Eles podiam botar um plantão, né? Podiam, né? Mas nós vamos vencer esse problema, né? Eu ouvi falar, inclusive, que o Grêmio pode, como já aconteceu, inscrever até 24 horas antes do jogo, mediante o pagamento de uma multa. Eu ouvi um valor pela internet, não sei se isso é real, de $5 mil, o valor dessa multa. Não, eu não conheço esse detalhe, mas certamente que o jogador que qualifique a equipe não vai ser por esse valor que deixar de ser inscrito. Exatamente. De ser inscrito. Não, eu ia até colocar já de antemão a torcida, nós levantarmos recursos e pagar isso aí. O pessoal está perguntando muito, daí o ponto de vista mais da informação. Não é nem a questão da taxa. Tá, mas digamos, não consegue inscrever, vai que uma coisa aconteceu, não estou dizendo todos, um deles. O fato de perder o primeiro jogo, dá tempo de escrever para o segundo? Dá tempo de escrever para o segundo. Isso que eu não sabia. Perde só um jogo. Perde o primeiro jogo. É a informação que eu tenho, mas ela não é porque precisa. Bem, eu achei que esse primeiro jogo é na arena. Se por um acaso ali o Barcos chegou atrasado, mas no segundo jogo, que é fora, ele estaria apto do ponto de vista da inscrição. Eu não quero afirmar, porque não faz parte do meu dia a dia, mas a informação que eu tenho é essa também. Pode jogar sim. São muitas as perguntas também, a gente não pode deixar de tocar no tema, sobre a questão da arena, que está aí todo o tempo na imprensa. A gente até estranha, né? Esse programa é de gremistas para gremistas. Tem programas que são programas de colorados para gremistas, e isso é o que mais tem no mercado. Mas o Grêmio, com toda essa parte positiva, contratando, e a imprensa batendo só numa tecla, né? Porque caiu o muro, como é que faz o muro, e muro. Mas, bem ou mal, houve uma declaração do presidente que se manifestou na questão da colocação das cadeiras ali atrás do campo, e acredito eu que seja uma imposição até mesmo de CBF, dos órgãos legais, etc. Mas teve uma coisa também que ele colocou, que é a questão de garantir o preço popular. Ou seja, a gente não pode elitizar, e nós três, porque cansamos de nos encontrar na beira da entrada do Olímpico na época, somos frequentadores de estádio, a gente sabe que aquele povo não pode deixar de estar presente. Não pode deixar de estar presente, foi uma afirmação do presidente. Nesse sentido, a Patrícia Barreto, sou a favor da colocação das cadeiras, mas desde que não aumente o preço dos ingressos. Antônio Camargo, verdade que vão colocar cadeiras na geral? Paulo Santos, COF anunciou cadeiras na geral. Não concordo, acho que o Grêmio tem que enfrentar de vez os problemas da OAS. Paulo Aguiar até faz uma outra pergunta, tu pode começar por ela, Irani. Senhor Irani, como estão as finanças do Grêmio pós-Odoni? Então, começando por essa, depois tem essa questão. Deixa eu começar aí pela questão das cadeiras, que é mais fácil. Nós temos que enxergar a torcida do Grêmio em geral como patrimônio do Grêmio. Eu acho que, na verdade, quando falando da geral, os outros clubes têm ciúmes, porque é bonito aquele espetáculo. Acho que a Avalanche é uma marca registrada do Grêmio e todo mundo gosta de ver aquela comemoração de gol. Eu viajo, vou para outros estados, as pessoas que torcem para os outros times enxergam, veem e sabem que a torcida do Grêmio é diferenciada. Há uma preocupação do presidente com segurança, até porque isso não é uma preocupação dele, é uma demanda externa, uma demanda dos órgãos responsáveis pela segurança, e também há uma preocupação nossa. Eu acho que a primeira responsabilidade de um dirigente é com a segurança do seu torcedor. Então a gente, sob hipótese nenhuma, pode colocar em risco o nosso torcedor. Ele é o nosso maior patrimônio, independente de qualquer outra coisa. Nós temos que preservar a vida e isso é pré-requisito para qualquer outra ação.
Nós queremos sim manter o espaço como ele está hoje, mas isso depende de que seja um espaço com segurança. Se for possível viabilizar, tá, para que aquele espaço se mantenha sem cadeiras, tá, e que se possa fazer a avalanche com segurança, o Grêmio quer. Mas isso depende também de órgãos externos, isso precisa ser aceito, tá, pelos órgãos de segurança, pelos bombeiros, pelo Ministério Público, pela CBF, e isso o Grêmio vai buscar. Isso é um pouco mais difícil agora, porque todos nós estamos vivendo sob a emoção do que aconteceu em Santa Maria. Então, sempre que existe um problema, a gente exagera um pouquinho para o lado de lá. Tá? Talvez esteja se buscando, tá, coisas que não são tão necessárias. Se for possível, tá, nós mantermos a situação, tá, para que a Geral continue fazendo, que a sua marca registrada Avalanche com segurança, e isso for acordado com quem de direito, tá, será feito. E essa eu tenho certeza que é a posição do presidente. O presidente disse, nós vamos cumprir aquilo que seja necessário para que haja segurança no estádio. Essa é a posição do Dr. Fábio. Ainda complementando, antes de tu falar, Daniel, porque tem mais duas aqui, Aline Pozzolato, não dá para colocar barras de ferro em vez de cadeiras? É porque aquela primeira barra de ferro que segurou a metade para cima, deu bem certo. Eu até era da opinião de 3 em 3, digamos, degraus, botar, porque é impossível. Né? Isso, mas é uma das coisas que o pessoal levanta, né? Acho que essas alternativas, tá, que deem segurança, tá, vão ser buscadas e negociadas com quem de direito. Tá, o que a gente não pode abrir mão, e isso aí eu tenho certeza que ninguém da diretoria do Grêmio abriria mão, é da segurança. Isso realmente é um pré-requisito, foi nesse sentido a manifestação do Dr. Fábio. E a Camila também, Daniel, ela pergunta para ti, por que estão pegando tanto no pé da Avalanche? As autoridades exigem cadeiras. O ano passado o Inter jogou o ano inteiro no Remendão, num canteiro de obras, e não viu o secretário Ayrton Michels reclamar. Primeiro, eu acho que o Irani está sendo definitivo no que ele está colocando aqui, é perfeito, é isso aí. Eu acho que o Grêmio está buscando fazer tudo aquilo que é possível, né? Só que tem coisas que estão além da vontade da torcida, da vontade do presidente Koff. Né? O Ministério Público está aí, está em cima o tempo inteiro, tem a questão dos bombeiros, então são coisas que fogem daquilo que possa ser feito. Mas, realmente, essa questão que foi colocada aí, o nosso co-irmão lá jogou meses ali com o estádio em demolição, né? Só que tem a questão da agenda positiva, né? Então aí fica difícil realmente lutar, né? Mas a gente está forte nessa batalha aí, e com cadeira ou sem cadeira, não importa. Nós temos que ganhar, temos que levantar os canecos e continuar a nossa festa, seja com Avalanche ou seja sem, vamos, né, usar a criatividade como sempre fomos pioneiros aí em muita coisa que se tem no futebol. Ainda uma última pergunta que fala sobre a questão da arena, eu já acho o nome do internauta, mas ele colocou uma situação que eu concordo plenamente, que uma das maiores preocupações dele na questão da arena é a questão do gramado. Porque, e eu percebi isso também, ele coloca exatamente isso, no jogo contra a LDU, o Grêmio deu muito chutão, muita ligação direta. Já no jogo do Olímpico, nós não estamos considerando o adversário, o estilo de jogo. Como o Grêmio tocou a bola rolou. Então, esse período de adaptação ao gramado também, de alguma maneira, nós vamos ter que superar, e isso influencia diretamente no desempenho técnico dos atletas, né? Isso é uma constatação, né? Não é nenhuma opinião. Efetivamente, existe essa necessidade de adaptação. Eu acho que o próprio gramado precisa ainda ganhar a sua condição plena, né? Eu acho que ele ainda não está. Mas eu acho que isso é uma questão de pouco tempo para que as coisas se acomodem. O nome do internauta é Carlos Lemos, apenas para dar o crédito. E o importante nisso tudo também, o gramado já se houve uma melhora, pelo menos visualmente, já teve uma melhora grande no gramado, né? Mas o que mais me chama a atenção é que como apareceram engenheiros, agrônomos, técnicos em segurança. É incrível, todo mundo, né, tem a solução, todo mundo consegue dar a corneteada, então as coisas estão sendo feitas, né? O pessoal não está conseguindo segurar a ansiedade, mas se nós pegarmos aí o que foi falado dezembro, início de janeiro,
estava terra arrasada para cima, olha o que já foi construído, questão de 20 dias aí, tanto a questão de gramado e principalmente a questão de time, olha o que já mudou. Então, vamos com calma. Pessoal, não quero fugir à pergunta da questão financeira. Né? Sei que esse é um assunto chato, é um assunto que incomoda, mas sabe que futebol sem dinheiro não funciona. Né? O que o Grêmio precisa construir, né? E aí eu acho que é um processo, a gente não vai resolver os problemas das finanças do Grêmio no curto prazo. O Grêmio não teve o problema das finanças resolvido na gestão anterior. Né? O Grêmio tem um déficit operacional importante que não estava resolvido, ele foi resolvido no ano passado com receitas não recorrentes, tá? Que representou uma renovação de contrato com a Rede Globo até 2000, além de 2018, se eu não me engano, não tenho no ano na cabeça. Mas a gente tem que olhar para o futuro, tá? Tem que olhar para o potencial, tá? E não para a dificuldade do presente. Eu sempre sou um otimista quando a gente fala em finanças do Grêmio, porque eu considero que nosso maior patrimônio não está dentro do balanço. O maior patrimônio é a torcida do Grêmio. Mas se o Grêmio é forte, é porque quando o presidente Fábio fala, ele tem 8 milhões de torcedores atrás. Se esses 8 milhões estiverem sintonizados, eles quiserem realmente resolver os problemas do clube, tornar o clube forte, nós temos solução para as coisas. E essa solução precisa ser construída dentro de um projeto novo, né? Dentro de uma estrutura, tá? Que a gente se aproxime do nosso torcedor naquilo que o marketing está buscando construir e que precisa começar a aparecer daqui a pouco, que é aquela história de paixão e recompensa que é o pessoal do nosso marketing está focando. Nós precisamos entregar ao nosso torcedor o que ele quer. Tá? Time qualificado, time capaz de ganhar, que os títulos apareçam, mas que isso também se reverta, tá? Na colaboração dele, no sentido de que a gente tenha sustentabilidade para manter essas coisas acontecendo. Então, em breve, tá? Vão surgir, tá? Ações da nossa área de marketing, em breve vão surgir novos produtos e a gente precisa, desde já, contar com a colaboração do nosso torcedor. Porque o déficit operacional do Grêmio é, sim, bastante significativo. Nós precisamos ter criatividade para encontrar novas soluções e não adianta imaginar que a gente pode ser competitivo reduzindo o gasto. Tá? A gente tem muita dificuldade quando começa o ano, tá? Porque a gente vai definir um patamar de custos, de despesas, quando a gente faz a definição do nosso plantel. Tá? A gente tem que contratar. Quando a gente contrata, a gente assume custos que permanecem por um tempo, tá? Porque esses contratos têm prazo. Se a gente resolve fazer investimentos pouco significativos, nossa receita cai, porque certamente a qualidade que se espera não vai ser atingida. Então o próprio torcedor diz, mais um time para não ganhar. Então a gente tem que correr algum risco. Tá? E a gente está correndo esse risco acreditando que a gente vai apresentar sim um time capaz de ganhar. Que a gente vai apostar nessa vitória, mas vai apostar também que o nosso torcedor vai entender esse esforço e que vai nos apoiar, nos dando suporte, acreditando nos produtos e nos projetos da área de marketing do Grêmio, o Grêmio ter também a solução financeira definitiva da sua situação. Bom, meus amigos, e nós, enquanto torcedores, todos nós também temos que fazer a nossa parte, né? Eu vi que já saiu a camisa nova da Libertadores. Eu quero, antes do jogo ainda, na quinta-feira, ir lá comprar minha camisa. Tá na hora de ajudar. Além disso, ficou muito bonita a camisa. Ela é especial para essa edição da Libertadores, dentre outras coisas, né? Como disse o Irani, que estão surgindo aí na questão do nosso marketing. Nós fomos hoje às ruas e fizemos uma enquete sobre a questão dos reforços, antes mesmo desses anúncios bomba de hoje pela manhã, e ouvimos os nossos gremistas na rua e depois já vou emendar isso com a nossa interativa, que nós botamos no ar a semana passada, e a nova interativa. Então vamos à enquete. Com os novos reforços, o Grêmio pode almejar o título da Libertadores ou ainda precisamos melhorar? Tem que ter uma melhorazinha, principalmente na zaga do Grêmio ali, e o que vier vem bem para o torcedor também. Se bem que consegue, é um bom time, mas os times estão todos reforçados, né? Não só o Grêmio. Então a competição é forte, é difícil, mas é possível. Claro que pode chegar a Libertadores e chegar até a final, só que deveria melhorar pelo menos na lateral. Olha, eu acho que a gente consegue chegar na Libertadores, mas, claro, tudo que vier a mais é bem-vindo, né? Eu acredito que a nossa zaga ainda está muito fraca, os que estão ali atualmente
podem até dar conta do recado, mas não tem reservas à altura. Enquanto o ataque está bem municiado, né? Com os novos contratados agora, eu acho que a defesa ainda precisa desse reforço. Ainda precisamos melhorar, mas vamos com fé no nosso time. Mas temos que melhorar bastante para conseguir uma Libertadores ainda. Eu acho que tem um time bom, mas eu acho que ainda precisa melhorar muita coisa. O time tem bastante garra, mas ainda falta qualidade, bastante qualidade ainda. É melhorar um pouco mais ainda. O time está se reforçando, mas ainda não está pronto. Bom, o que disseram os torcedores, a entrevista foi feita hoje pela manhã, em torno de 9h30, 10 da manhã, foi o que todos nós pensamos. O grupo está bom, mas precisava de reforço. Já houve um anúncio ontem de 2 reforços e a especulação é muito forte na questão do André. E aí também todo mundo tweetando, dizendo que o Barcos, a gente não teve a confirmação oficial em termos de site do clube, que é a nossa fonte, nós podemos dar a notícia aqui, mas antecipar como certo também não. Então eu já vou levar eles em seguida, porque o tempo está passando. Mariana, o que vocês acham dos novos reforços do Grêmio? Vocês já comentaram sobre isso, mais um reforço. André, ainda está em aberto as possibilidades de disputar os Jogos no Olímpico. Vocês acham que a estreia na Arena foi precipitada? Matheus, mesmo com a classificação para a fase de grupos na LDU, o Grêmio passou por muitas dificuldades. Quais as mudanças que vocês acham necessárias para a equipe, o Matheus? E é verdade, nós todos vimos a dificuldade que foi contra a LDU. O João Pedro, o Grêmio está fechado com o André Santos, o que vocês acham desse jogador? Lourenço, qual foi o destaque para vocês do jogo contra o São José? Para mim foi o Pará. Incrivelmente, eu acho que foi uma das melhores atuações dele com a camisa do Grêmio. Né? E a Paola, o que vocês acham do primeiro adversário do Grêmio na Libertadores, o Huachipato? Se alguém já viu alguma coisa ou jogo sobre ele? Então já passo para vocês, a maioria sobre essa questão dos reforços, tem essa questão da precipitação ou não da inauguração da Arena, que foi uma pergunta que destoou das demais, é a questão do adversário, né? Bom, a Arena é um projeto extremamente complexo, é relevante para a vida do clube, então esse time, certamente ele seria questionado de uma forma ou de outra. Né? Eu acho que a gente tem que botar no ar, a gente vai enfrentar ajustes, eles são naturais. Já falamos aí da questão do gramado, que precisa de adaptação. Nós estamos nos adaptando, eu já tive em alguns jogos da Arena que eu me perdi, eu tenho que me achar, mas essas são questões que a prática, o costume resolve. Em breve ela já vai estar tão familiar para todos nós como está o Olímpico. Então, acho que faz parte de um processo de mudança significativo e que esses arredondamentos de bola a gente precisa. Essa questão da dificuldade para a LDU mostra bem o dilema que a gente enfrenta enquanto dirigente. Nós tínhamos que passar pela LDU para seguir na Libertadores. Mas, por outro lado, não passar pela LDU significava uma redução significativa de receitas. Então, como é que a gente faz? Nós vamos nos reforçar e fazer um investimento significativo e garantir uma estrutura de custos, esse garantir entre aspas, que vai durar durante todo o ano, sem ter receita, ou nós vamos fazer aquilo que é absolutamente necessário para passar do LDU e aí sim investir na sequência, porque eu já tenho pelo menos garantida a participação na fase seguinte da Libertadores. Eu acho que foi isso que o Grêmio fez. É por isso até que existia aquela cobrança, a direção está parada, não estão vindo os reforços, eu preciso. Mas existe uma questão objetiva, nós não podemos ser irresponsáveis. Aí nós vamos fazer investimentos significativos para na sequência jogar só o gauchão. Era impraticável. Verdade. Bom, a questão da inauguração, a inauguração da Arena, eu acho que ela já foi amplamente comentada, né? Então não adianta mais comentar sobre isso, mas eu acho sim que a questão do Olímpico, acho que deve ser entregue mediante a Arena 100% concluída, quando estiver atendendo a todas as exigências das autoridades, as exigências do clube, aí sim podemos fazer essa migração total aí para a Arena. Eu acho que cabe ressaltar a questão do nosso adversário no jogo da Libertadores.
É um adversário aí... Ele é o campeão do Chile, né? É o campeão, exatamente, é o campeão, mas confesso que é desconhecido para mim essa equipe. Mas o que nós temos que exaltar nesse momento aí é a questão de que trazer aquela energia, de novo, aquela ansiedade para o jogo de Libertadores. Temos que estar todo mundo lá, vamos lotar a arena, vamos cantar sem parar o tempo inteiro e vamos buscar essa arrancada aí para essa primeira fase. É muito importante para a gente. Não, e mesmo não conhecendo bem o Huachipato, que vem com a credencial do fato de ser campeão do país, o importante, além da classificação, a gente sabe que a classificação em termos de pontos vai te assegurando fazer segundo jogo em casa, quanto melhor posicionado a gente está. E a segunda situação, e a gente viu o nosso arquirrival, ficou em último colocado entre os classificados, pegou de cara quem? O Fluminense. Foi eliminado. Então, essas situações todas que não dá para a gente relaxar. Primeiro que as coisas não estão já certas. E segundo, nós precisamos ter um bom enfrentamento para assegurar o segundo jogo em casa e um adversário não tão forte, embora quase que difícil não ter um adversário forte, mas também que não seja o melhor ou o segundo melhor adversário. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que na Libertadores todo detalhe faz diferença. E eu acho que aí conta muito a experiência do Dr. Fábio, essa preocupação no próprio jogo, o primeiro jogo, o Grêmio foi antes para Quito, fez toda uma adaptação, quer dizer, não dá para relaxar em absolutamente nada. Se o Grêmio quer ser campeão, tá, ele tem que encarar fortemente cada etapa e se preparar, sabendo que essa etapa é uma preparação para a seguinte. Bom, meus amigos, o tempo ele passa bem rápido quando as coisas são tratadas de forma tão inteligente como foram tratadas pelos nossos entrevistados, e a gente está já se encaminhando para o final. Então, como já é tradicional do nosso programa, então a gente passa para os convidados para que durante um minuto façam as suas considerações finais livres, para depois que a gente encaminhar o nosso encerramento. Bom, da minha parte agradeço muito o convite, é sempre um prazer estar aqui no Pátria Tricolor, conversando com vocês, uma chance da gente melhorar a comunicação. Eu acho que a transparência é um valor que durante toda a campanha a gente elegeu como uma das nossas marcas, então a gente vai procurar praticá-la, tá? Com a ideia de que quanto mais sinergia a gente construir com a torcida, mais seremos fortes. E vamos buscar a solução para os nossos problemas, focando para o futuro e enxergando no nosso passado simplesmente a força para voltar às vitórias. Daniel. Bom, agradeço também a participação. Gostaria de colocar o site do socioslivres.net para o pessoal conhecer um pouco mais sobre o nosso grupo. E convocar a torcida toda para estar presente aí no jogo da semana que vem, da Libertadores. Isso é o que importa, é o nosso torneio que importa, o resto deixa para os outros times aí. Então, vamos lá, vamos buscar, vamos com força, o clube está investindo, o clube precisa da gente agora, o Grêmio precisa que a gente esteja junto com ele para conseguir as conquistas que a gente tanto sonha. Bom, o resultado da nossa interativa anterior, então, o Grêmio precisa de reforço para a fase de grupo da Libertadores, 93,3% diziam que sim, foi logo depois, nós botamos lá logo depois do jogo da LDU. E a nova interativa, com os novos reforços, agora sim, o Grêmio pode almejar o título da Libertadores ou ainda precisamos melhorar? Então, fica aí as duas alternativas para o programa da semana que vem, a gente dá o resultado, tem ao longo dessa semana toda para fazer o seu voto. E como disseram os nossos ilustres convidados, a quem nós agradecemos a presença, é a hora de todo mundo apoiar o Grêmio. Então, tem o feriadão de carnaval, vamos voltar na quarta, quem não conseguir volta na quinta pela manhã, mas todo mundo na arena na quinta-feira. E esse é o nosso recado, vamos estar juntos com o Grêmio nesse momento, que é um momento da gente crescer e conquistar essa Libertadores, o Tri da América. Então, esse foi mais um programa Pátria Tricolor.